Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito bom estar aqui com vocês mais um dia. Hoje vamos conhecer mais uma linda história dos santos da nossa Igreja Católica. Cada dia que passa, agradeço a Deus por me dar mais uma chance de estar aqui, e cada história que conheço fortalece mais e mais a minha fé em Deus. Me faz perceber o quão pouco fazemos para o reino de Deus e o quanto sofreram nossos santos em sacrifício e amor, dedicando sua vida a viver e seguir os mandamentos da lei de Deus, buscando a santidade. Hoje, vamos conhecer a história de Nossa Senhora de Guadalupe. México, ano de 1531, os missionários espanhóis tentavam em vão apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aos índios astecas. A dificuldade era grande, aquela população já habitava o México há milhares de anos. Seus deuses eram o sol, a lua, as estrelas, além do deus pagão, que era a serpente. Por esses deuses, eles ofereciam sacrifícios humanos. Os missionários apenas conseguiam converter alguns poucos índios. Um destes índios havia sido batizado com 50 anos de idade, quando recebeu o nome de Juan Diego. Juan mudou profundamente sua vida após conhecer o catolicismo. Junto com sua esposa, que recebeu o nome de Maria Lúcia, e o seu tio, Juan Bernardino, eram cristãos fervorosos que caminhavam até 24 quilômetros por dia para participar da missa no povoado e dos encontros de catequese promovidos pelos franciscanos. Após a morte de sua esposa, Juan passou a morar com seu tio e no dia 9 de dezembro daquele ano, quando ele se dirigia à celebração eucarística, passando pelo monte, ouviu um som de pássaros e uma voz suave lhe chamando: "Juanito, onde vais?" Juan Diego não tinha dúvidas. Aquela jovem, que aparentava ter 15 anos, vestida como os deuses que sua antiga crença pregava, seu manto era de estrelas, o sol estava atrás de seu corpo, a lua estava sobre os seus pés. Era a mãe de Deus. Ela sozinha era maior que todos os seus antigos deuses. Ele então respondeu: "Senhora, vou à tua casa na cidade para participar das coisas divinas e aprender os ensinamentos que nos dão os nossos sacerdotes. Eu sou vossa mãe, cheia de misericórdia, e por isso desejo vivamente que aqui me seja construído um templo para que nele possa mostrar o meu amor, a minha compaixão. Agora deves ir à casa do bispo do México para lhe dizer que sou eu que te envio e falar do meu desejo de ter aqui um templo na esplanada. Prometo-te a minha proteção. Te farei feliz e te darei uma grande recompensa por este dever difícil que te confio." Juan Diego lhe responde: "Vou fazer já o que me mandas." Ao chegar, Juan Diego se apresentou e disse a um dos empregados do bispo que precisava falar com ele. Logo que entrou, relatou o que tinha visto e o que a Senhora do Céu havia pedido. O bispo ouviu toda a explicação e o recado que lhe trazia, mas parecia não lhe dar créditos. E lhe respondeu: "Meu filho, você vai voltar numa outra ocasião em que eu tenha tempo para te ouvir com calma." Juan Diego saiu de lá muito triste. Sentiu que talvez o bispo não acreditasse nele. Então, no dia 10 de dezembro, ele volta ao local da visão e quando chega no monte, a senhora está lá à sua espera. "Senhora, fui cumprir as tuas ordens e tive algumas dificuldades para falar com o homem indicado. Fui recebido dignamente e ouvido com atenção, mas pelas palavras de resposta tive a impressão de que não tinha acreditado em mim. Ele recomendou-me que voltasse. Compreendi, porém, claramente que ele considera a proposta da construção de uma igreja mais como uma invenção minha do que uma ordem tua. E agora eu peço-te, Senhora, para que ele nos acredite, dê esta missão a outra pessoa, a alguém que seja uma personalidade conhecida, respeitada e bem vista. Eu sou um pobre homem, um ser que nada vale." Sorrindo com seu jeito amável, a senhora respondeu: "Escuta, meu filho,
Sabe que muitos são os meus devotos e servidores, a quem eu poderia confiar o encargo de levar a minha mensagem para realizar o desígnio que tenho em mente. Mas a minha escolha já foi feita. Eu quero que sejas tu mesmo a colaborar comigo. Então, meu filho, eu recomendo-te e até te ordeno que tu amanhã voltes a ver o bispo. Fala em meu nome e diz com franqueza que é minha vontade que o templo se construa. Repete ainda que sou eu mesma a mandar, a Virgem Maria, Mãe de Deus. Juan Diego voltou ao encontro do bispo, que o ouviu com atenção e pediu uma descrição melhor da imagem da Senhora. O bispo chegou a imaginar que talvez o índio, muito devoto, pudesse ter criado uma fantasia em sua mente, misturando o que ele aprendeu na catequese com elementos das suas antigas crenças. Juan Diego, com coragem e determinação, perguntou ao bispo: Senhor, qual é o sinal que queres? Eu corro já a pedir à Senhora do Céu que me enviou aqui. Assim que Juan Diego saiu, o bispo pediu que seus criados o seguissem para saber com quem Juan Diego estava se encontrando e se de fato estava se encontrando com alguém. Os criados foram atrás do índio, mas a certa altura ele simplesmente desapareceu. A Mãe de Deus então lhe pediu que fosse até a montanha. No cume da colina encontrará a surpresa de flores desabrochadas. Só tem de as colher e trazê-las aqui. Quando ele chegou, encontrou um espetáculo de rosas desabrochadas e perfumadas. Eram as conhecidas rosas de Castela, muito raras, ainda mais naquela época do ano. Ele as recolheu em seu manto e desceu o monte para se encontrar com a Senhora do Céu, que lhe disse: Filho meu, estas flores são a prova e o sinal que você vai levar ao bispo. Chegando à casa do bispo, os criados do prelado não quiseram incomodar o bispo e pediram que Juan Diego esperasse do lado de fora para ver se ele desistiria de mais uma vez incomodar o bispo. Juan Diego esperou e quando os criados sentiram o aroma das rosas, ficaram surpresos e tentaram pegar as rosas do poncho. Mas Juan Diego não deixava. Impressionados, os criados finalmente levaram Juan Diego até o bispo, a quem o índio disse: Senhor, pedistes um sinal para poderes acreditar em mim e dares início à construção da igreja. Levei o pedido à minha Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, que não teve dificuldades em acolhê-lo. Hoje de manhã, mandou-me subir ao topo da colina, onde tinha visto noutras vezes, com o encargo de colher ramos de flores, mesmo sabendo que aquilo não era um jardim, mas um lugar cheio de espinhos. Fui da mesma forma e encontrei como que um jardim do paraíso, muitas flores cintilantes, molhadas pelo orvalho. Ela recomendou-me que voltasse aqui para as trazer só a ti, como sinal que pedistes, para que te convenças de que vim por sua ordem. As flores estão aqui comigo. Elas são para o Senhor. Juan Diego então abre o seu manto e deixa cair as belas e perfumadas rosas. Todos ficam espantados quando algo mais surpreendente acontece. No simples manto de Juan Diego aparece impressa a imagem da Virgem Santa, com seu rosto de mansidão, mãos juntas com a túnica cor-de-rosa até os pés, o manto azul e 2 grandes olhos brilhantes que pareciam vivos. Assim como o bispo, todos se ajoelharam imediatamente, tentando acreditar no que seus olhos viam. O bispo desamarrou o manto de Juan Diego e o levou para seu oratório. A partir deste momento, o bispo fez questão que Juan Diego ficasse hospedado no palácio episcopal. Também pediu para que logo no amanhecer do dia seguinte, Juan Diego levasse até o local onde deveria ser construída a igreja. Juan Diego estava ainda ansioso para ver seu tio, que havia ficado enfermo. Quando chegou em casa, outra surpresa. O tio estava completamente curado,
Os médicos que o acompanhavam estavam sem palavras para descrever a cura. Juan Bernardino, o tio, descreveu que ele também viu a jovem rainha que o curou. Imediatamente iniciaram a construção. O bispo e até mesmo o governador trabalharam como operários nesta obra. Em 1976, foi inaugurada uma nova basílica muito maior e iniciaram os milagres referentes ao manto. Mais de 8 milhões de índios se converteram assumindo o catolicismo. Havia dias em que era realizado 15 mil batismos de índios que por amor à jovem rainha queriam se tornar cristãos. Toda uma nação asteca se tornou católica, fazendo de Maria a maior evangelizadora da América. Logo nos primeiros dias após a impressão milagrosa da imagem no manto, durante uma procissão, um índio foi ferido por uma flecha no pescoço, que atingiu a jugular e a traqueia. Os médicos nada puderam fazer. O índio morreu e o cadáver foi colocado no andor de Nossa Senhora de Guadalupe. E imediatamente a flecha pulou do pescoço do índio e este recobrou a vida. No local do ferimento ficou apenas uma mancha rosa. Muitos milagres foram acontecendo por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, como ficou conhecida. O poncho que Juan Diego vestia no dia 12 de dezembro do ano de 1531 deveria durar apenas 12 anos, pois é feito de um tecido muito frágil, extraído da planta manguei. No entanto, o poncho é o mesmo até os dias atuais e milagrosamente não se decompôs. O poncho mede 1,65 m de comprimento por 1,60 m de largura e está intacto, apesar de não ter sido bem preservado na época. Por 120 anos o tecido ficou sem proteção alguma. Milhares de pessoas deixavam velas queimando ao seu lado, beijavam o tecido, tocavam-no com espadas, sofreu inundações e umidade salitrosa. Em 1791, quando alguém limpava a moldura onde o manto estava exposto, deixou cair acidentalmente um vidro de água régia, ou seja, ácido nítrico e clorídrico. O líquido não chegou a atingir a imagem, mas o tecido ficou com uma grande mancha, que misteriosamente foi desaparecendo com o tempo. Outros retoques também já foram dados à imagem. A lua, que era branca, foi coberta de prata. Outras partes da imagem foram cobertas por ouro, mas tanto a prata quanto o ouro escureceram e estão caindo com o tempo, dando lugar às lindas cores originais da imagem. Em 1921, Luciano Pérez, um anarquista espanhol, disse convertido e colocou um arranjo de flores sobre o altar próximo à imagem. Na verdade, as flores escondiam uma carga de dinamite que ocasionou numa violenta explosão. O altar de mármore foi destruído. Um grande crucifixo de bronze se entortou. Todos os castiçais da basílica foram destruídos, assim como todas as janelas da igreja e dos prédios vizinhos. O manto, no entanto, ficou intacto, como se nada tivesse acontecido. Tantos milagres e tantos mistérios envolvendo o tecido começaram a chamar a atenção da avançada ciência do século XX. Em 1949, o Dr. Richard, Prêmio Nobel de Química, estudou exaustivamente 2 amostras do tecido e chegou à conclusão: nas fibras que não existiam corantes vegetais, nem corantes animais e nem corantes minerais. Concluiu-se então que a imagem não era de forma alguma uma pintura. Em 1979, 2 cientistas membros da equipe científica da NASA também fizeram durante 2 anos um meticuloso estudo da imagem. Usaram a fotografia em infravermelho, método que permite encontrar os esboços das pinturas e as marcas dos pincéis. É uma técnica muito utilizada para averiguar a autenticidade de pinturas antigas. Os norte-americanos não encontraram nenhum sinal de pintura, nem mesmo verniz foi empregado para conservar a imagem. Nenhum esboço foi encontrado. Nenhuma técnica de pintura conhecida foi utilizada. Com o infravermelho é possível acompanhar cada fio de cabelo da imagem.
até mesmo das sobrancelhas. A conclusão foi: apesar da ausência de qualquer recobrimento protetor, a túnica e o manto são brilhantes e coloridos, como se acabassem de ter sido pintados. O retrato original conserva-se como no dia em que foi feito. Pode-se notar que depois de mais de 450 anos, não existe descoloração nem rachadura da figura original em parte alguma do poncho, que por não conter emplasto, deveria ter se deteriorado já há centenas de anos. Fazendo ainda uma análise microscópica do manto, perceberam que a imagem está separada do tecido 0,3 de milímetro, ou seja, a imagem está flutuando e não impressa. No quarto século de existência da imagem, o fotógrafo oficial da Basílica, revendo alguns negativos fotográficos, encontrou uma figura humana nos olhos da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Era o ano de 1929 e a igreja mexicana estava sofrendo perseguição. Portanto, achou melhor não divulgar a notícia da figura humana no olho de Maria. Mas, em 1951, o fotógrafo e pintor mexicano José Salinas Chaves, ao examinar detalhadamente os olhos da Virgem com lentes, redescobriu o que parecia ser o rosto humano minúsculo nas pupilas dos dois olhos dela. 20 ilustres oftalmologistas examinaram os olhos da Virgem, usando aparelhos especializados. Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, México, emitiram um relatório científico certificando que a figura presente na pupila da Virgem era o efeito característico de todo olho humano normal e vivo. Trata-se dos 3 reflexos vistos por uma pessoa. Um reflexo na superfície da córnea, outro em um plano mais profundo, na superfície anterior do cristalino, e o terceiro que se apresenta invertido, na superfície posterior do cristalino. Afirmam que a imagem resultante se situa exatamente onde elas deveriam estar no olho humano, e afirmam também que a distorção das imagens ocorre precisamente como num olhar normal, acompanhando a curvatura da córnea. Consideraram este fato um mistério inexplicável. Um dos oftalmologistas que examinaram o olho da imagem comentou depois que pareciam olhos vivos. Tantas descobertas foram cada vez mais chamando a atenção de especialistas. Entre eles o Dr. José Asti Tosman, que trabalhava no Centro Científico da IBM, no processamento de imagem transmitida por satélites artificiais através de computadores. O processo digital utilizado na imagem tratava-se da construção de uma fotografia pelos computadores à base de dígitos ou números. E sabendo que os oftalmologistas enxergavam o busto de um homem com barba na imagem, Dr. Tosman afirmou: se este busto está aí, eu poderei ampliá-lo melhor do que ninguém com os computadores. Utilizando potentes computadores, aumentou os olhos da Virgem 2.500 vezes, utilizando técnicas avançadas para não perder a nitidez. Então apareceram como que impressos ou fotografados, exatamente como acontece no olho humano. Aquilo que está na frente do olho umedecido, ele reflete discretamente aquilo que vê. Em primeiro plano, há um homem índio que bate com as descrições de Juan Diego. Ao lado, há um frade franciscano e um homem jovem de barba em atitude de admiração. É sabido que o bispo era franciscano e que precisava de um intérprete para conversar com os índios. Estava solucionada a figura que tanto chamou a atenção dos oftalmologistas. E atrás de todos se distingue o que parece ser uma família de índios ajoelhados em atitude de oração, com algumas crianças, ou seja, estas pessoas são exatamente as que um documento da época descreve como sendo as que estavam presentes na casa do bispo quando se deu o milagre. O cientista declarou ser impossível mãos humanas fazer uma pintura tão minúscula como esta, que não se pode ver a olho nu
e nem com lentes comuns. Basta dizer que as menores figuras encontradas medem 1/4 de 1/1000º de milímetro. Um dos aspectos mais humanos da figura é que, incrivelmente, o manto tem, nas partes onde estão localizados o rosto e as mãos da Virgem, uma temperatura constante de 36,6 graus Celsius, ou seja, a temperatura de um ser humano vivo. Nossa Senhora de Guadalupe é um milagre vivo e foi proclamada em 1910 pelo Papa São Pio X, a padroeira das Américas. Em 1945, a pedido do episcopado e do povo mexicano, ela foi proclamada Rainha do México e o documento oficial afirma, depois de estudos científicos, que ela foi pintada por pincéis que não são deste mundo. O Papa João Paulo II a visitou 5 vezes. Na última visita, em 2002, canonizou o índio Juan Diego. Nossa Senhora de Guadalupe também foi proclamada padroeira e protetora dos não-nascidos que se encontram no ventre materno. Ela é muito invocada nos partos difíceis e há inúmeros milagres nesse tipo de caso. Oração a Nossa Senhora de Guadalupe. Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, abençoai esta casa e a família que aqui reside. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades, dos perigos deste mundo. Guardai nosso lar, escondendo-o dos olhos dos maus. Que nesta casa o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que o vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a palavra de vosso Filho Jesus seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida. Honra, louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santíssima Trindade. Amém. Eu quero colocar nesta oração de hoje o nome de 2 pessoas que deixaram lá no grupo pedindo a oração. É Nadiele e Sandra. Essa foi a nossa história de hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e não se esqueça de passar no meu canal, se inscrever, deixar um link, um comentário e ativar o sininho para não perder nenhum das outras orações.